Se o seu é uma frustração, vamos estudar o assunto junto, vamos conversar para transformar numa bênção, tá bom? Vamos lá então. Confirmando as profecias, esta é a série que nós estamos fazendo. Por enquanto, o que nós vamos estudar? Os 4 animais, o chifre pequeno. Nós vamos estudar, por enquanto, o que já está pronto para ser apresentado a você. Nós vamos estudar sobre Antíoco Epifânio, nós vamos estudar sobre o bode e o carneiro, nós vamos estudar sobre as 70 semanas, sobre 2.300 tardes e manhãs, nós vamos estudar sobre os 144.000, sobre as 7 pragas, sobre as 7 trombetas, nós vamos estudar sobre a besta que surge da terra, sobre a besta que surge do mar. Então você vê que tem muito assunto no tema confirmando a profecia. Vem com a gente, chama os amigos, liga para o povo, faz propaganda e não se aborreça se o povo não vier. Não tem problema. Vem você aprende no horário certo, você vai poder ensinar. Hoje nós vamos falar sobre os animais proféticos, os 4 animais que são apresentados ali em Daniel, tá? Esse aqui é aquele slide que repete. Mas eu preciso repetir porque você tem que entender bem isso aí, tá? Isso tem que ficar claro na sua mente. Existem 4 métodos de interpretação profética. O preterismo é o método que as profecias ocorreram tudo até o final do 2º século. Então, todas as profecias já ocorreram. Se esse método está correto, não tem profecia nenhuma para nós. Então, nós estamos perdendo tempo aqui. É bobagem. Então, vá fazer outra coisa. Não fique nessa live. Se você é preterista, não tem nada aqui para você. Porque as profecias todas já cumpriram. Então, Daniel, você pode pegar Daniel, rasgar as profecias, a parte histórica você vai aprender alguma coisa. A profecia pode rasgar e jogar fora. Apocalipse também não serve para nada, porque já cumpriu. Agora, existe outro método de interpretação profética, que é o futurismo, que também, o futuro é um futuro que não chega. Né? É um futuro... Não, mas esse futuro vai chegar, então. Não chegou nos últimos 500 anos. Não chega esse futuro. As profecias nunca se cumprem. O idealismo, que é um método onde é muito fácil, a profecia cumpre para mim conforme o meu ideal, e o método historicista, que você viu na segunda-feira, é Bíblia e História, uma do lado da outra, e você vai ver que elas estão juntas. Bíblia e História, o método historicista. Esse é o método pelo qual nós interpretamos as profecias. E um outro método que não está aí é o método do achismo. Eu acho. Ninguém aqui acha nada. Aqui é Bíblia e História, não tem achismo, não pode ter achismo. Tá? Eu acho, não acha. Vamos ver a Bíblia, vamos ver a História, porque achismo é muito perigoso, achismo é a opinião própria da pessoa e não vai acrescentar nada, porque quando eu começo a achar demais, eu deixo de lado a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, essa tabela, eu vou sair daqui, deixa eu sair, peraí, saí, dá um print na tela, se não deu, agora, dá um print na tela, projeto confirmando as profecias, tabela de conversão profética. Eu preciso que você tenha isso aí salvo no seu celular, no seu computador, no seu tablet. Depois eu preciso que você pegue todos os textos e confirme. Veja se eu não estou te enrolando, tá bom? Analisa essa tabela. Então vamos lá. Como é que funciona? Eu vou voltar aqui, depois no finalzinho eu desapareço de novo. Água na profecia, conforme Apocalipse 17, verso 15, Isaías 17, verso 12, água na profecia representa povos, nações. Tá? Animal, conforme Daniel 7, 17 a 23, representa rei ou reinos. Cauda, conforme Isaías 9,15, representa o falso profeta. Chifres, conforme Apocalipse 17, 12, representa poder, rei ou reino. Ué, mas o animal representa rei e o chifre representa rei? Pois é, a Bíblia diz que é assim, então é assim que nós cremos, tá bom? O cordeiro, conforme João 1,29, é Jesus Cristo. O dragão, conforme Apocalipse 12, 9, é o diabo, Satanás. As estrelas, conforme Apocalipse 12, 4, são os mensageiros de Deus. A mulher, conforme Efésios 5, 23 até o 32, representa a igreja. Tempos, conforme Daniel 11, 13, representa anos.
porque vai aparecer a profecia que diz um tempo, 2 tempos, então é 1 ano, 2 anos, tá? Ventos, conforme Jeremias 51, de 1 a 5, representa guerras. Os 4 ventos, aí ventos é guerras, os 4 ventos são os 4 pontos cardeais, conforme Jeremias 49, 36, e cada dia na profecia representa 1 ano, conforme Ezequias 4, 4 e 7, e Números 14, 34, tá? Na profecia, um dia é 1 ano. Na parte histórica bíblica, um dia é 1 dia. Então, quando está lá na criação, diz que houve o primeiro dia, não houve o primeiro ano. Porque se houvesse o primeiro ano, não existiria planeta. Perdoem, para você que entrou depois, eu estou com uma tosse alérgica. Não existiria planeta, porque no terceiro dia foi criado as plantas e não havia sol. As plantas vivendo sobre a terra sem sol 1 ano morreriam todas. Portanto, é o espaço de 1 dia. Agora, na profecia, 1 dia representa 1 ano. Vou sair de novo. Para quem sabe fazer, dá um print na tela. Você que está me ajudando, dá um print, distribui isso aí. E você que tiver mais habilidade, se você quiser, eu posso mandar para você. Vou disponibilizar essa tabela no Facebook. Isso aí, se alguém quiser imprimir, cortar num papel colante, colocar na Bíblia, precisa, tá? Ou fazer toda a marcação, porque nós vamos utilizar demais essa tabelinha em todas as profecias. Tá? E aí, para a gente não voltar toda hora para mostrar, olha, abre lá, apareceu aqui um chifre, abre lá Apocalipse para saber que é um poder, um rei, um reino. Não, você já vai direto, chifre você já sabe, você olha na tabelinha de conversão profética. Combinado? A profecia de Daniel 7, ela está repetindo as revelações de Daniel 2. Os 4 animais são os 4 metais da estátua. Cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e quadril de bronze e pernas de ferro. Aí são os 4 animais de Daniel 7. Então, Daniel 7 nada mais faz do que ampliar as revelações. O que você estudou na segunda-feira, em Daniel capítulo 2, você vai agora ter uma ampliação. A luz vai brilhando mais e mais até que seja dia perfeito. Então a luz não vem de uma única vez. Ela vai sendo revelada, você vai estudando a profecia e vai aprendendo. Abra aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 7, verso 1. Daniel 7, 1 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. No nosso primeiro estudo, por que é importante uma cadeia, eu não tenho como ficar voltando, entendeu? Eu vou citar, mas você pode procurar o primeiro estudo. O tema é Compreendendo as Profecias, para você entender o que eu vou dizer agora. Lá está com argumentação bíblica. Deus falava com os profetas através de sonhos e visões. Tá? Falava diretamente, mas também através de sonhos e visões. Então, Daniel teve neste momento sonho e uma visão. Tá? A data dessa visão diz que é o primeiro ano de Belsazar. Belsazar, ele nunca foi o rei, ele era um corregente. Belsazar, ele era filho de Nabonido. Nabonido, o nome dele não aparece na Bíblia. Tá? E Nabonido estava na cidade de Tema, ou Temá, na Arábia, mexendo com eventos religiosos. Ele era um homem de muita crendice religiosa. Enquanto isso, seu filho Belsazar era corregente. Isso acontece mais ou menos entre o ano 553 e 552 a.C. Pastor, me diga a data exata. Irmão, meu amigo, 2.500 anos atrás, você quer o dia e a hora, né? Então é entre o ano 553 e o ano 552. Então vamos ler a visão agora. Daniel capítulo 7, do verso 2 ao verso 7. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu... Volta na tabelinha. Posso voltar aqui? Vou voltar lá na tabelinha, tá bom? Vamos lá na tabelinha para a gente ver os 4 ventos. Procura lá. Os 4 ventos. Está em ordem alfabética. Penúltimo lá. São os 4 pontos cardeais. Viu como é importante a tabelinha?
Eu vou deixar aqui na tabelinha enquanto eu leio mais um pedacinho. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar para água. Mar, água. Qual que é o primeiro? Água, povos, conforme Apocalipse 17. Entendeu por que é importante a tabelinha? Daqui a pouco você não precisa nem que eu te ajude em nada. Você e a tabelinha resolve 90% da situação, tá? Vou voltar lá para o texto. Deixa eu passar aqui as imagens. Vamos lá. Eu estava olhando durante a minha visão na noite, eis que os 4 ventos, 4 pontos cardeais do planeta, se agitavam as multidões. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, animais, olha lá na tabelinha, são reinos. Esses reinos subiam do mar, da água. Eram reinos que vinham das pessoas, dos povos, das nações. Verso 4. O primeiro era como o leão. Então, a primeira coisa, não diga que o primeiro animal era um leão. A Bíblia não diz isso. Eu tenho escutado muita gente dizer assim, os 4 animais, o primeiro era um leão. Não, era parecido com um leão. Era como um leão. É assim que a Bíblia diz. Ele era como o leão e tinha asas de águia. Por que não era um leão? Porque leão não tem asa. Então ele era como um leão, tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés. Como homem, lhe foi dada mente de homem. Verso 5. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante, veja, o segundo animal não é um urso, ele é parecido com um urso, o qual se levantou sobre um dos lados, na boca entre os dentes trazia 3 costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois continuei olhando, eis aqui outro semelhante, então não é um leopardo, é um animal parecido com um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Verso 7. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, grandes dentes de ferro, devorava, fazia em pedaços, pisava aos pés o que sobrava, diferente dos outros animais que apareceram antes. E esse tinha 10 chifres. Tudo certo? Essa é a leitura. Você compreendeu, então, a leitura. Vamos lá. Aqui, saio daqui, deixa eu sair. Aqui estão os 4 animais, né? Um desenho dos 4 animais. O leão, o urso, o leopardo de 4 cabeças e 4 asas e um bicho terrível, espantoso, que esmagava, destruía tudo e tinha 10 chifres. Vamos por partes agora. Primeiro, a Babilônia, o leão. Se você voltar na imagem inicial do estudo passado das muralhas da Babilônia, você vai ver que o símbolo da Babilônia, isso é histórico, isso agora não é uma leitura bíblica, ela é histórica. O símbolo da Babilônia era o leão alado, o leão com asas. As asas representam a velocidade. Então, a velocidade com que a Babilônia conquistou o mundo. O Império Babilônico ele durou entre 606 e 539. Então, na visão, Daniel vê um animal parecendo um leão. E este leão tinha asas como os leões alados que tinha na Babilônia, representado nas muralhas em ouro. Portanto, Daniel compreendeu que o leão ele está o mesmo período da cabeça de ouro da estátua. A cabeça de ouro em Daniel 2, o leão com 2 asas, a velocidade com que Babilônia dominou o mundo. Depois da Babilônia vem então o urso, né? O urso, e aí tem alguns detalhes interessantes. O urso, ele está levantado, ele está apoiado de um lado. Há um lado que é mais forte, que dá sustentação ao urso. O urso representa
o peito e braço de prata lá na visão da estátua. E por que o urso está apoiado de um lado? Porque essa junção medo-persa foi uma junção onde o peso maior era persa. O reino dominante era o reino persa. A média, né, que é a Medo-Pérsia, a média, fez uma junção para destruir a Babilônia, mas o reino poderoso era o reino da Pérsia. Tá certo? E eles dominaram o mundo entre 538 e 331. E as três costelas, que é dito que o leão, o urso tinha três costelas na boca e foi-lhe dito devora muita carne. A Medo-Pérsia, para se firmar como um reino mundial, ela arrasou, ela destruiu, ela comeu muita carne. Ela destruiu a Lídia no ano 547 a.C., a Babilônia no ano 539 a.C. e o Egito no ano 526 a.C. Pastor, mas o Egito ainda existe. Naqueles dias foi arrasado pelo leão, que era a Medo-Pérsia. Depois vem então Alexandre, 4 cabeças e 4 asas. Se você pensar que o leão tinha 2 asas, o que significava velocidade, imagine um leopardo, que já é muito mais rápido que o leão, com 4 asas. Representa a hipervelocidade com que Alexandre o Grande tomou conta dos reinos. E aqui eu coloquei as batalhas vencidas por Alexandre. Em 13 anos, ele começa em 336 assumindo o trono da Macedônia, depois tem as batalhas de Grânico, depois as batalhas de Isso, depois em 331 vem a grande batalha de Gaugamela, onde acabou os persas, que nessa época já não era Medo-Persa, eram os persas. Em 331, no mesmo ano, no Egito, ele fundou a cidade de Alexandria. Na realidade, Alexandre fundou 20 e tantas cidades com o nome de Alexandria, mas só uma sobreviveu, que é esta cidade no Egito. Em 323, ele muda a capital dele para a Babilônia e no mesmo ano, com 33 anos, morre Alexandre o Grande. É veloz ou não? Em 13 anos, ele assume o trono na Macedônia, ele começa um império. 13 anos depois, ele está morto e é um império imenso. E ele é dividido entre os seus 4 generais, as 4 cabeças. E Isaac Newton, num livro sobre as profecias de Daniel, na página 42, Isaac Newton, esse mesmo, o cientista, ele também era um feroz estudante de profecia. Ele diz que Ptolomeu, as 4 cabeças são Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Ptolomeu fica com o Egito, a Palestina e parte da Síria. Cassandro fica com a Macedônia, que é o reino original. Lisímaco fica com a Trácia e parte da Ásia Menor. E Seleuco, a outra parte da Ásia Menor, parte da Síria e regiões ao Oriente. Então, o grande reino de Alexandre é dividido dessa forma entre esses 4 generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco, as 4 cabeças do leopardo, de 4 asas, de muita velocidade, que assumem o império que o greco-macedônico Alexandre monta em 13 anos. 13 anos ele monta o império, ele começa com 20 anos, com 33 ele está morto. Esses homens assumem, mas eles não conseguem manter, porque depois deles vem um animal diferente. Ele é diferente de tudo que Daniel já havia visto. O primeiro animal ele é parecido com o leão, o segundo animal é parecido com o urso, o terceiro animal é parecido com o leopardo. Você viu, ele diz, é semelhante, é parecido. Agora esse ele já avisou. Esse ele nunca tinha visto, ele é diferente de tudo. Ele não parece um leão, ele não parece um leopardo, ele não parece um urso, ele não parece nada. Ele é diferente dos animais, ele tem 10 chifres.
e ele destrói tudo com dentes de ferro, com unhas de ferro, ele esmaga. E você vai ver que é as pernas de ferro que dominaram o mundo de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. 630 anos dominados pelo Império Romano, aonde eles tomaram conta de tudo, né? Tomaram conta do mundo, do planeta existente ali da região ocidental, porque o Extremo Oriente a Bíblia não trata dela, no Ocidente, onde futuramente a Europa, e os 10 chifres representam os 10 dedos da estátua. Então você veja que a visão do 7 até aqui, ela está intimamente ligada. Ela vai mudar agora. Ela vai mudar. Por quê? Esse é o título do livro de Isaac Newton, né? Observação das profecias de Daniel e Apocalipse, do Apocalipse de João, de São João. Isaac Newton, na página 56 desse livro, tem traduzido em português, você pode pesquisar na internet esse livro. Ele traz a lista dos chifres do animal, ou dos dedos da estátua. Tá? Então, à esquerda está a lista de Isaac Newton, conforme o livro, e à direita a lista dos historiadores, o que os historiadores dizem ser os 10 chifres. Né? Tem muito pouca diferença. Isaac Newton dizem que ele fala dos vândalos, os historiadores também, dos álamos, que dá origem aos alemães, os historiadores também, os suevos, os visigodos, os burgúndios, os historiadores só mudam um pouquinho a letra, os francos, os lombardos e os bretões ou anglo-saxões. Até aí estão juntos. Aí Isaac Newton fala dos hunos, na pessoa de Átila, o rei dos hunos, e os historiadores falam dos ostrogodos. Isaac Newton fala em Ravenna e os historiadores falam em Érulos. Então, os 10 chifres são as 10 nações bárbaras que deram origem às nações da Europa. Nós vimos isso na semana passada. Então, vamos ler agora o verso 8 e o verso 11, porque agora vai diferenciar o assunto. Até agora, ele está ampliando, dando mais detalhes da estátua de Daniel, capítulo 2. Agora as coisas mudam. Verso 8 e depois o verso 11. Estando eu a observar os chifres, porque o bicho era feio e tinha 10 chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 chifres foram arrancados. Nós já vimos que chifres, conforme a tabelinha, olha lá, chifres são reinos. Então há um chifre pequeno que destrói 3 reinos. Só que há alguns detalhes neste chifre. Neste chifre tinha olhos, como de homem, e uma boca que falava insolência. Agora, na figura dos animais que estão em silêncio, aparece um chifre com olho e boca e falando bobagem. Verso 11. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre pequeno proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. O verso 12 diz que os outros animais foi tirado o domínio. Depois deles dominarem por um tempo, foi tirado o domínio. Mas este animal, ele é destruído, o animal terrível, espantoso. Daniel vê os 4 animais, mas o que chama atenção é um chifre com olho, com boca, e a boca desse chifre fala insolência. Mais tarde você vai ver que a boca desse chifre fala blasfêmias. Nós precisamos identificar. Nós já identificamos as costelas, o lado do urso, as asas do leão, as asas do leopardo, as 4 cabeças do leopardo. Nós precisamos, já identificamos os 10 chifres, nós precisamos identificar qual é o chifre pequeno e quais são os 3 chifres que ele arranca para então assumir o poder. Tá certo?
Mas este assunto nós continuaremos na segunda-feira. Porque hoje eu preciso que você entenda que a história do mundo está nas mãos de Deus. Eu quero que você termine este nosso estudo e fique em paz, sabendo que o planeta, a sua vida, os seus planos, os seus sonhos, desde os animais da profecia, desde a estátua do sonho de Nabucodonosor, tudo está nas mãos de Deus. E você não precisa ter medo, você não precisa ficar inseguro, você não precisa sofrer, porque Deus está cuidando da minha vida e da sua vida. Você crê na direção de Deus? Você crê que as coisas, os reinos passam? Você viu o texto que nós lemos? Dos animais foi tirado o poder. O animal terrível e espantoso foi morto e queimado. Os impérios passam. Tudo está nas mãos de Deus. Há um governo, que é o governo celeste, que Deus vai instaurar neste planeta, na volta de Jesus. Meu convite a você é que se prepare, porque Jesus está voltando. Feche os seus olhos. Vamos orar. Bondoso Deus, Jesus está voltando. E nós cremos que Ele está voltando. E enquanto Ele não vem, nós estamos tranquilos porque sabemos que este planeta está nas mãos dele, está nas tuas mãos. E o Senhor tem cuidado de todos nós. O Senhor tem nos mantido firmes. O Senhor tem nos ajudado em meio à pandemia. O Senhor tem nos providenciado saúde, trabalho, família, amizade, igreja, mesmo com as dificuldades. Tem misericórdia de todos nós. Mantenha-nos firmes nesta fé. Mantenha-nos firmes crendo na palavra de Deus. E mantenha-nos dispostos a estudar cada dia mais a palavra, para aprender e nos prepararmos para encontrar Jesus Cristo. Que tenhamos uma noite de sono reparador, tranquilo, e que amanhã possamos acordar para adorá-lo. É o que eu peço.